Olá, Sportinguistas. A Sporting TV está aí para breve, não é? Já estamos numa fase final a nível do processo do concurso público. Parece que a direção se tem reunido com os vários operadores, com a Vodafone, com a Zone, com a Mel, no sentido de alargar o âmbito de transmissão do canal, fazendo chegar ao maior número de Sportinguistas possível, em Portugal e fora do país. E eu julgo que, estando a tão pouco tempo de ter início este novo projeto na vida e na história do Sporting, que é a altura de fazermos aqui uma reflexão séria, um princípio de reflexão sobre que modelo, que matriz é que deve ter a Sporting TV, que modelo é que deve seguir, não é? Ora, nós temos uma hipótese, que é a mais óbvia, que é ser um órgão de propaganda. Portanto, um órgão acéfalo, crítico, em que a informação é-nos transmitida sem qualquer espírito de censura. Portanto, a equipa joga mal, o comentador diz que a equipa está a jogar bem. O nosso jogador faz falta, o comentador diz que quem fez falta foi adversário. O jogador A está em baixo de forma, o comentador diz que está a passar por uma fase menos boa. E por aí fora, quer dizer, portanto, ter um canal norte-coreano, digamos assim, à Cuba, à moda de Cuba, ou à moda do Porto, para termos aqui um exemplo mais caseiro, não é? Eu acho, sinceramente, que os sportinguistas não se revêem neste tipo de modelo, e, portanto, é um modelo para afastar, e estou convencido que a direção não vai cometer este erro. Aliás, já tivemos agora um bom exemplo, que foi a crónica do Benfica Sporting, este último derby, que foi mandada a retirar do nosso site pelo nosso presidente, por justamente não corresponder à verdade dos factos, por não ser rigorosa, por não corresponder à realidade e, sobretudo, àquilo que todos vimos, não é? O Sporting faz o pior jogo da época, não vamos ter uma crónica para nos tratar por parvos, não é? Porque é que eu acho que este modelo não pega? Porque se há uma coisa que eu acho que nós nos devemos orgulhar enquanto Sportingistas, é que somos os adeptos mais esclarecidos do país. E isto não tem nada a ver aqui com arrogância, nem com aristocracia, não é nada disso. É da observação que faço entre portistas, eu conheço muitos portistas, benfiquistas também muitos, e sportinguistas, claro, e há uma diferença de facto, um sentido crítico no Sporting que eu não vejo no Porto desde logo, não é? Isso também acho que todos percebem, e já no Benfica, porque acho que o Vieira está a tirar massa crítica ao Benfica, não é? Eu sou assinante da Benfica TV, não conheço muito bem a programação, confesso, vejo só fundamentalmente os jogos ali em inglês, às vezes vejo o Benfica em casa, mas não vejo ali uma isenção total, apesar de, tem que ser justo, podia ser pior também. Também não posso dizer que seja um canal de propaganda absoluta, não é? E, portanto, eu acho que este modelo de Pravda, digamos assim, para o Sporting TV não serve. Não serve porque os sportinguistas não gostam que os tratem por parvos, por tolos, não gostem que lhes seja narrada uma realidade a que não estão a assistir. Eu sei que muitos de nós se queixam de outros órgãos, que não somos bem tratados por outros jornais, por televisões, por rádios, mas garanto-vos uma coisa, isso pode ser verdade, pontualmente, mas o contrário iriam ainda detestar mais. Quer dizer, porque é, como digo, um atestado de falta de inteligência a toda a nação sportinguista. E, portanto, eu acho que a direção vai optar, e bem, por um projeto credível. E o que é que eu quero dizer com um projeto credível para a Sporting TV? Ora bem, quando se fala na televisão, eu julgo que merecem ser analisados 4 ou 5 pontos fundamentais. Desde logo, a informação. Acho que tem que ser um canal com a maior informação possível para os sportinguistas, de todas as modalidades, a começar pelo futebol, equipa A, equipa B, futsal, as modalidades, tentar transmitir o maior número de jogos possível das várias camadas. Os sócios adoram isto. Ter ali um sítio privilegiado que trata o Sporting como mais nenhum órgão trata. Portanto, ali uma espécie de casa, a nossa casa, não é? Onde podemos ter acesso a quase tudo sobre a atividade esportiva do clube, a começar, obviamente, pelo futebol, porque eu acho que o Sporting, em primeiro lugar, é um clube de futebol. Depois, outro tópico que eu acho que tem lugar numa televisão e que a Sporting TV pode e deve explorar são as reportagens. Por exemplo, a Cortina Verde TV já tem feito algumas, para aqueles que a subscrevem, que a acompanham, já devem ter visto. Eu acho que aqui também a nossa televisão pode fazer ótimas reportagens. Quando digo ótimas reportagens, são, por exemplo, ir ali à academia, ver como é que a equipa treina, o antes dos jogos, o depois dos jogos, o durante os jogos, reportagem na bancada, nas imediações do estádio, aquele convívio, a chegada dos nossos sócios, a chegada da equipa adversária, a chegada do autocarro,
depois, durante o jogo, mesmo que nós optemos por não transmitir e continuar na Sport TV, não transmitir os nossos jogos em casa, podemos, obviamente, fazer a narração, isso acho que é também uma obrigação. E mesmo que nós, como eu dizia, não tenhamos a transmissão dos nossos jogos em casa, por razões financeiras, e for mais compensador continuar na Sport TV, eu acho que ainda assim há uma boa matéria para se fazer ali um ótimo trabalho, que é, por exemplo, fazer reportagens na Tribuna VIP. Os sócios gostam muito de ver quem é que é o ilustre sportinguista que acaba de chegar, quem é que convidamos, célebre tribuna, onde ficaram celebrizados os não menos célebres, embora por razões negativas, lambuças, não é? E portanto, acho que ao nível da reportagem há muito também por fazer e para inovar, e eu estou só a dar aqui a passar ao de leve, porque tenho muitas ideias. Acho que na televisão há muito por inovar em Portugal. Uma consideração mais pessoal minha, mas acho que há muito por inovar e a Sporting TV pode ser aí, digamos assim, o pioneiro nessa matéria em termos de televisão. Depois das entrevistas, também é outro tópico fundamental. Acho que a televisão deve entrevistar os jogadores, a mulher dos jogadores, em família, o treinador, dirigentes, entrevistar funcionários desde o mais anónimo ao mais conhecido, porque os sócios gostam de conhecer a realidade, aquela realidade que não sai nos jornais, entrevistar sportinguistas ilustres, que tenham história com o clube. Esse também é um ponto que eu acho que deve ser bem aproveitado. E depois, um quarto ponto que eu diria que é decisivo para se aferir da credibilidade da nossa futura televisão, que é o da opinião. Ora, se eu há pouco dizia que devemos ter a maior informação possível, eu acrescento a maior informação possível com a melhor opinião possível. Mas melhor opinião possível não é dizer sempre bem do Sporting. Também não é dizer sempre mal. É dizer aquilo que a realidade nos mostra. Porque, dando como exemplo, e eu já referi há bocado aquela crónica que foi eliminada do site, se nós estamos a fazer um jogo mau, seja em Alvalade ou seja fora de casa, e o narrador ou o comentador está a dizer que de facto estamos a jogar muito bem, isto tira toda a credibilidade ao projeto. Toda a credibilidade. E, portanto, não há que haver medo, há que dar liberdade de expressão a quem venha a colaborar e a integrar o projeto da Sporting TV para criticar a equipa. Para dizer que a equipa esteve mal, o treinador teve opções erradas, podia ter mexido de uma maneira, mexeu de outra. Acho que isso é uma mais-valia. Acho que não devemos prescindir disso. Porque eu acho que os sócios vão gostar mais e os adeptos vão preferir que seja assim, quer dizer. Até porque a reflexão e o aperfeiçoamento nascem da crítica. Não é de um discurso acéfalo, como eu referi há bocadinho, à moda da Coreia do Norte. Isso não dá. Não dá. E, portanto, acho que a opinião deve ser tão livre, tão isenta e tão independente quanto possível. Depois, estes programas, ainda dentro portanto, do ponto da opinião, estes programas que nós vemos nas televisões por cá, portanto, o dia seguinte, o prolongamento, o trio de ataque, será que tem cabimento na Sporting TV? Ou seja, será que tem cabimento um modelo em que há um sportinguista anfitrião que recebe um benfiquista e um portista? Eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas por duas razões. Primeiro, porque eu acho que o benfiquista e o portista, ou os benfiquistas e os portistas que viessem integrar um programa desse tipo, se iam sentir constrangidos, porque estão na casa de Sporting, quer dizer, até por uma questão de educação. E se o programa fosse pago, ainda mais, porque aí ficavam duplamente condicionados, não só por questão em casa do Sporting, como ainda estavam a ser pagos. Não é? Portanto, eu acho que aí confesso que tenho algumas dúvidas que seja um modelo viável numa televisão de clube. Lá está, é um dos pontos em que o facto de ser uma televisão de clube impede um programa deste tipo. Mas, por exemplo, podemos fazer um programa parecido com 3 sportinguistas ilustres que tenham visões completamente diferentes ou significativamente diferentes sobre o Sporting. Sobre o futebol do Sporting. Sobre o que é que deve ser o Sporting. Um clube eclético. Que peso é que deve ter o atletismo, por exemplo. Ou se deve ser um clube inicialmente e fundamentalmente de futebol, como eu acho que deve, por exemplo, para vos dar a minha opinião. E, portanto, acho que aí esse formato já cabe, já entra bem, digamos assim, numa grelha da futura Sporting TV. Depois, em dia de jogos importantes, por exemplo, no Sporting Benfica ou no Sporting Porto, aí sim faz sentido convidar benfiquistas ou portistas e deixá-los à vontade para prognósticos, para comentar o pós-jogo, falar da arbitragem, como se estivéssemos numa televisão normal. Isso acho que é um ponto que também em que podemos fazer a diferença.
Por último, a Sporting TV, como televisão do clube, não pode deixar de estar associada às guerras e às posições políticas que a direção entenda vir a tomar. Isso parece-me evidente, não é? Aí sim, digamos que será a parte em que a Sporting TV será mais um órgão de propaganda, mas quer dizer, se é a televisão de um clube que tem uma direção e um presidente em exercício de funções, se decide atacar o Porto, decide atacar o Benfica, decide atacar os árbitros, a Liga, a Federação, obviamente que a televisão tem como missão difundir o mais possível e fazer o melhor trabalho possível ao passar a mensagem do clube. Portanto, este ponto também, obviamente, que é muito importante. Enfim, isto são algumas reflexões ainda muito iniciais sobre o que é que deve ser a Sporting TV. Também vai ser muito importante contratar pessoas de competência, sportinguistas, obviamente, e credíveis. Vamos ver como é que isto evolui. Para já vamos aguardar pelo encerramento do concurso público, ver qual é a empresa que fica com o canal. E depois daqui mais para a frente voltarei a este assunto, porque é um assunto que me interessa muito e onde eu repito, o Sporting tem aqui uma excelente oportunidade de fazer a diferença, sinceramente.